Eu quero salvar a minha vida, quero salvar a minha terra, eu quero salvar o meu avô, quero salvar meus ossos do antigo. É por isso que eu me sinto muito tristeza, senti ameaçado de morte. Muito antes que existissem as coisas, quando tudo era pura névoa, o pai primeiro apanhou fiapos de neblina e soprou. E assim surgiu a luz, e assim surgiu a noite, e para que a noite não reinasse sobre o mundo que ia nascer, o pai primeiro criou a lua, para mostrar que nenhuma escuridão seria total enquanto existisse uma vida pronta para renascer. E a cada dia a luz iria embora depois de ter iluminado as coisas vivas e belas deste mundo, e voltaria no dia seguinte, para que todos vissem que a vida continuava, viva e bela, num mundo sem fim. Em terra verde, bela e generosa estamos andando, e não existe quem possa pôr um fim a isso tudo. Assim contam os antigos. Falaram os primeiros filhos do pai primeiro, quando contemplaram o mundo que acabava de nascer. E era um mundo vasto e generoso, e onde reinava, por cima de todos os mistérios, uma certeza. A luz iria embora quando chegasse a noite, e renasceria na manhã seguinte, para que tudo continuasse, para que todos tivessem ao alcance da mão, pelo menos uma esperança. A luz retornaria sempre e sempre, e a vida não terminaria jamais. Assim era o futuro, a certeza da vida. Os antigos mais antigos sabiam que viveriam apenas uma vez. Diziam eles: será que voltaremos para viver novamente? E eles respondiam: teu coração sabe. Só estamos na vida uma vez. E assim era.
Eles só vinham para a vida uma vez, mas a vida permanecia sempre e sempre. Esse era o futuro garantido. O homem passa, a vida não. A vida permanece para sempre. Assim era. Assim diziam eles. Assim contavam os antigos mais antigos. Várias casas foram queimadas pelos fazendeiros, vários índios foram presos, alguns índios foram mortos pelos invasores. Então, com isso, eu quero deixar minha mensagem, que eu quero apoio para me salvar minha vida, eu quero apoio para salvar para me salvar minha família. Então, com isso, eu quero lutar para a sobrevivência do meu povo. Eu quero salvar a minha vida, quero salvar a minha terra, eu quero salvar o meu avô, eu quero salvar meus ossos do antigo. É por isso que eu me sinto muito tristeza, porque a gente é ameaçado de morte. Vários meus parentes foram mortos. Então, com isso, eu peço o mundo inteiro que já salva a nossa vida aqui no Brasil. Quem poderá dizer o quanto restou daquele tempo em que o único futuro esperado e desejado era o amanhecer, a certeza de um dia depois do outro? Pouco. Restou quase nada. Mesmo porque o próprio tempo do tempo, a passagem dos dias e das noites, esse tempo passou a correr mais rápido, como que desafiando o que os deuses, e sobretudo o maior deles, o Pai primeiro, tinha planejado. Sobre a terra vasta e sagrada do reino das águas desabou uma nova espécie de dilúvio. O dilúvio dos sonhos carregados de ambição, de promessas douradas, de presságios sombrios. Futuro, progresso, desenvolvimento, civilização. Estas palavras não existiam, não cabiam, não cabem nas histórias dos primeiros habitantes destas terras. Não cabem na memória dos filhos da Mãe das Águas.
O eco passou, bem perto daqui, as vozes levou, voltando manhãs ao morrer. Existe uma morte pior que a morte: o esquecimento. A morte da memória. A morte na memória. Essa a grande ameaça. Esse o maior perigo. Durante séculos e séculos, ao longo de um tempo que nem sabem como medir, os filhos dos primeiros filhos do reino das águas foram perdendo o que tinham. Perderam árvores, perderam a limpeza das águas, perderam terras, perderam aquilo que a terra ocultava: ouro, diamantes, minérios. Perderam aves, peixes, animais. Perderam casas, perderam vidas. Só não perderam o que os manteve vivos até agora: a memória. Isso ninguém tomou deles. Foram tirados da vida que tinham, foram levados a uma vida que nem sempre entendem ou querem. Mas recordam, lembram, vivem, sobrevivem, resistem. Em algum rincão perdido da imensa memória repousa, intocada, aquela certeza de antes. Vai o dia, vem a escuridão, volta o dia. A vida continua. O futuro na janela, ao alcance da mão. Mas quem não é filho do pai primeiro, quem não é descendente do primeiro sobrevivente, tem outra noção de futuro. São os enviados pelo demônio da cobiça, os mensageiros dos maus presságios.
Eles pensavam ser capazes de mudar o mundo. No começo do século, a Amazônia conheceu um desses sonhos frustrados: o auge da borracha. Manaus era uma cidade elegante e absurda, cravada em pleno coração da selva. Inaugurou um teatro fabuloso e até hoje corre a lenda de que o imbatível Enrico Caruso cantou ali. Eram tempos de delírio. As moçoilas casadouras tinham enxovais mandados fazer em Paris. Os mais abastados chegavam ao máximo. Corre até hoje a lembrança dos tempos em que alguns lares de Manaus mandavam a roupa para lavanderias francesas. No auge daquele sonho de progresso, riqueza, futuro, Belém chegou a estabelecer uma linha marítima direta com Liverpool. A borracha foi embora e com ela se apagou aquele sonho. O que foi feito daquele delírio todo? Aonde aquele futuro? A Amazônia é um sem fim de mistérios e desafios. Buscando o progresso, o futuro, o homem que chega ao reino das águas tenta de tudo. O mapa verde riscado pelo traço de 1000 rios esconde poucas estradas abertas pelo homem. As distâncias não diminuem nunca. O homem derruba a mata, rasga a terra, abre a estrada. Perigoso desafio. Antes da chegada da motosserra, outro nome atrás do qual se esconde a promessa de futuro, 8 homens precisavam trabalhar uma semana inteira para desmatar 1 hectare de floresta. Com essa máquina, um homem sozinho derruba 1 hectare por dia. E o futuro fica assim, vazio de cor, vazio de vida. A frieza e a dureza do ferro mostram que tinham razão os índios que viam em todos os minerais demônios ocultos debaixo da terra. Para produzir 1 tonelada de ferro na Amazônia, é preciso 1 tonelada de carvão vegetal. Esse carvão valeria na Europa $400. O ferro vale 120. Contradições da ambição. Queima-se a vida e perde-se de tudo, até dinheiro. Até agora, toda vez que se falou em futuro na Amazônia, o resultado foi um fracasso retumbante e a um preço altíssimo. A mata sabe disso. Oculta os fracassos. A ferrovia Madeira-Mamoré, a rodovia transamazônica, o projeto de Henry Ford com as plantações de seringueira no Pará, o projeto Jari. Tudo isso foi tentado contra as leis da natureza. E a natureza se vingou. Engoliu tudo. A paisagem oculta esses sonhos.
sobrevivem os desastres. As hidrelétricas continuam lá. Quem ganha o que com elas? Quem recolhe essa amarga lição? Mas e eles, os filhos primeiros do pai primeiro? Será que suas lições serão ouvidas algum dia? Eles, para quem a terra é sagrada, para quem a terra é a vida? Como garantir o amanhã frente a tanto horror feito em nome do futuro? Eles continuam, resistem. Sua arma, o que a memória guarda. Eles tinham, têm a certeza. O futuro é uma coisa livre, que vem da mesma forma que o amanhecer. Em seu mundo não cabem as promessas feitas pelos mensageiros da ambição e da destruição. Eles ainda têm memória, e essa memória é muita. Os povos indígenas, filhos primeiros, são hoje vistos como seres estranhos, que não têm outro remédio a não ser a assimilação. Os que buscam o progresso e o desenvolvimento acham que os índios são uma gente fora de lugar, fora do tempo. Não são eficazes. São de uma cultura inferior. Não tem como sobreviver. Não tem como continuar no mundo contado pelos antigos mais antigos. O mundo criado pelo grande Deus. Não acreditamos que eles vão de fato se deixar assimilar. Tentar assimilar os índios é condená-los à morte, porque eles só se assimilam depois de morte. Enquanto estiverem vivos, enquanto um povo indígena tiver meia dúzia de índios, eles continuarão índios daquele povo, daquela nação. Negar a memória dos descendentes daquele primeiro homem que sobreviveu ao dilúvio. Negar tudo aquilo que os filhos das águas aprenderam do pai primeiro é ajudar a terminar com eles, a terminar com o futuro. E isso vem sendo feito. Quando nos tempos passados a igreja ensinava suas leis e crenças aos índios, estava ensinando a eles a forma de esquecer sua própria memória. Estava matando a sua arma. Hoje se entende que, em primeiro lugar, esse trabalho tradicional conduziu a péssimos resultados. Houve a descaracterização das culturas indígenas e, concretamente, se instaurou um processo de genocídio e de etnocídio contra o qual a igreja, enquanto trabalhou ao modo tradicional, não conseguiu sofrer. Hoje a gente entende as culturas indígenas e as religiões indígenas como coisas que também fazem parte de um projeto maior
de um projeto divino e que contribuem para o aperfeiçoamento da humanidade. Mas nestas terras sem fim, aperfeiçoar a humanidade nem sempre quer dizer a mesma coisa. Os demônios da ambição acham que só a cobiça faz o mundo mais perfeito. E para cumprir essa missão, mandam ao reino das águas os seus mensageiros. O encontro deles com os primeiros habitantes deste mundo deixa suas marcas. Eles fazem contato com o índio e tal, dão comida, dão presente. E o índio até acostuma com isso. O garimpeiro trata o índio, dá remédio e tal. Em Boa Vista mesmo, acabaram as pistas lá, expulsaram os garimpeiros e os índios depois foram atrás dos garimpeiros, em outra região. Quer dizer, o garimpeiro não faz tanto mal para o índio, né? É o que se diz e é trágico. Convivendo com os garimpeiros, os índios mudam seus hábitos de toda a vida. Conhecem comidas que não conheciam, padecem pestes contra as quais não têm defesa. Quando os garimpeiros esgotam os veios e dizem adeus, deixam para trás aldeias indígenas com as lavouras abandonadas. Deixam índios doentes. Deixam gente que não é mais o que era e nem é o que os outros são. Deixam órfãos os filhos que arrancaram do pai primeiro. Por quanto tempo continuará ardendo a brasa do tempo, que dá calor à memória? Por quanto tempo haverá mãos, quantas mãos, tecendo as redes que trazem peixes, histórias e vida? Aqui moram índios, num casarão construído por brancos para abrigar índios. Um casarão que os brancos abandonaram. Que eram eles, os sobreviventes. Num mundo que não é o que era e que eles já não podem mais recuperar. Esqueceram sua própria história. Não encontraram lugar na história dos outros. Esses olhos veem o mundo.
Saberão ver no mundo aquilo que era visto e contado pelos antigos mais antigos? Saberão como tudo começou? Saberão que um dia foram livres, muito antes de nascer, porque também são filhos dos filhos da Mãe das Águas, e vieram de um tempo em que tudo era de todos, e não existiam palavras como meu, teu. Contam os antigos mais antigos, que no começo de tudo os deuses se reuniram e viram que havia lugares desabitados na terra. Viram lugares sem o brilho branco do fogo das almas. E então foram perguntar ao Pai primeiro quem deveria ser mandado para lá. E disse o Pai primeiro: mas como? Eu já criei os filhos daquele lugar. Filhos do sol, filhos da lua, filhos da terra, filhos das águas. Onde eles estão? Como podem deixar de ser do jeito que foram? O que foi feito deles? Vem cá, Patrícia. Quer inteiro? Eles estão espalhados. São menos, muito menos, do que aqueles que o Pai primeiro costumava contar quando olhava para o mundo e via seus filhos. Mas eles, os descendentes, os que restaram, os sobreviventes, ainda procuram pisar o mesmo chão que foi pisado antes pelos antigos mais antigos. Quantos anos tem a senhora? Eu não sei nada. Não sabe não? Que é isso? E essa roupa bonita, senhora? Foi feito? Isso é roupa de festa? O que é? É roupa para festa? Parecer, ajudando, parecer também. Já? Essa é pena de quê? Hã? Pena de que bicho? Pato? Pato? É uma pena vermelha que tem, pato? Tem. Tem muito pato aí. Olha aí, e esse rabinho aqui, de que é? Raposa. Rabo de raposa, anda danando, ela sabe se enfeitar, hein? Esse brinco é pena de outro pato, não é outro pato não. Não, papagaio. Nem tudo é igual, e essa é uma dor. Uma das dores. Uma das caras dessa desolada solidão. É uma procura longa, solitária, sem fim.
onde antes a única fronteira que existia era aquela que separa o dia da noite, placas indicam o ponto exato onde começa ou acaba a terra dos primeiros donos desta terra. Uma proteção, um aviso. Aqui eles vivem. Aqui contam como tudo começou, como o mundo foi feito. Aqui esperam por alguma coisa que só eles sabem o que é. Nesse mundo, antigamente acabou morrer, né? Antigamente acabou morrer o mundo, né? Agora estou esperando outro ainda. Né? E então é assim. Entre os índios da Amazônia existem os que têm esta esperança, esta certeza. O mundo, aquele primeiro, aquele que era de todos, acabou. E este, no qual estamos, não vale. Estamos aqui apenas à espera. Entre os antigos mais antigos, alguns diziam: viemos apenas dormir. Viemos apenas sonhar. Não, não é verdade que viemos viver na Terra. Mas e aqueles que acreditam que viemos sim para viver e que só estamos aqui uma vez? Eles também esperam? O quê? Enquanto esperam, o que preservam? Qual memória? Mundo, nossa, antigamente papai me falou para mim, né, que o mundo acabava água, aquele passado. Né? Bom, que acabava água, é peixe grande, engoliu tudo pessoal, camarão grande e tudo, peixe. Aquele peixe que está matando nós, cafetada, peixe também ia matar cafetada a gente também. Me falaram para mim assim. Tá? História, né? Entre os antigos mais antigos havia os que perceberam tudo e cantaram assim: meu coração ouve um canto e eu me ponho a chorar. Estou cheio de dor. Temos que deixar esta terra. Aonde a casa do sol? Esta mulher tem a idade do tempo. Esta mulher tem os olhos cegos para o mundo. Esta mulher perde-se no mundo. Esta mulher é o mundo. Esta mulher de olhos cegos vê tudo. Olha para o negror, lê as sombras, recorda, sabe. O que esta mulher busca escavando o mundo? O que planta esta mulher plantando no mundo? O que vê esta mulher quando olha o mundo? Ela, a filha da mãe das águas, primeira mãe, a mais bela. Que raízes busca na terra esta mulher? Que ervas ruins arranca da terra esta mulher? Esta mulher não fala com o mundo, fala apenas com a neta, filha da filha dela, que é filha dos filhos do tempo. Esta mulher é tudo aquilo que acabou, mas ela existe, e então nada acabou. Enquanto essas mãos, essas raízes, remexerem a terra buscando pousada, nada terá acabado. Aonde a casa do sol? Esta mulher é a casa do sol. Terra sagrada, gente sagrada, vida sagrada, vida única. Passageiros nós, permanente a vida. Teu coração sabe, só estamos na vida uma vez. O homem passa, a vida não.
Este homem olha ao seu redor e só vê 8 pessoas daquilo que um dia foi sua nação, seu mundo. 8. Com ele 9. Este homem tenta contar e tudo o que consegue dizer é algo aparentemente incompreensível. Tudo. Morreu tudo. Acabou tudo. Terra sagrada, gente sagrada, terra de 1000 rios banhada por 1000 memórias. Uma delas diz: quando desaparecer o último índio, o céu desabará sobre a terra e será o fim de tudo. Quero apoio para salvar apoio para me salvar minha família. Então, com isso, eu quero lutar para a sobrevivência do meu povo. Eu quero salvar a minha vida, quero salvar a minha terra, eu quero salvar o meu avô, eu quero salvar meus ossos do antigo. É por isso que eu me sinto muito tristeza, porque a gente é ameaçado de morte. Vários meus parentes foram mortos. Do centro do universo, o Pai primeiro olha este filho e sussurra: guarde bem este rosto que é o meu. Guarde bem o som desta voz. Não se esqueça nunca. Quando desaparecer o último filho do reino das águas, tudo terá chegado ao fim. E esta terra abençoada, este pedaço do paraíso, conhecerá, enfim, o inferno. Já não mais reino das águas. Será o reino dos mortos, o reino sem cor, o reino das sombras, o inferno no paraíso. A garça voou, a sombra ficou, a noite desceu, levantando. A mata dormiu, o vento acabou, a folha caiu, fazendo rumor ao tocar. O